Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, algum tempo já se passou desde que começou a grande polêmica mundial aí do xadrez envolvendo o jogador norte-americano Hans Niemann, tá bom? E eu pretendo com esse vídeo algumas coisas. Pretendo com esse vídeo, primeiro, trazer uma linha do tempo para quem não tá sabendo o que aconteceu, né? Vamos recapitular, pegar os fatos mais importantes, os marcos, né? De onde começou essa história, o que de fato aconteceu, qual é a polêmica e o que a gente tem até agora, tá bom? Então eu vou levar vocês aí junto comigo diante dessa linha do tempo. Vamos nessa. Bom, vocês vão se lembrar que o Hans Niemann começou a virar notícia internacional, não agora na Sinquefield Cup 2022, mas sim no torneio anterior, na FTX Crypto 2022. E o que aconteceu? O jogador Hans Niemann joga contra Magnus Carlsen, um match de 4 rodadas, e na primeira rodada ele encaixa uma vitória contra o Magnus Carlsen, e no momento dele ser entrevistado, ele fala... o entrevistador pergunta, e aí, como é que foi a partida hoje e tal, contra o Carlsen? Ele fala, chess speaks for itself, o xadrez fala por si. E saiu andando, deixou o repórter ali falando, né? Essa é a primeira imagem que foi muito noticiada na mídia do mundo todo, né? E ali realmente chamou a atenção esse fato. Chamou a atenção porque a gente fala, puxa, que rapaz diferente, né? Ele deu uma declaração e saiu andando, deixou o repórter falando sozinho e ganhou do Carlsen e tudo mais. Depois ele perdeu as outras partidas do Carlsen, acabou não fazendo um bom torneio também na FTX Crypto, né? Então essa foi a primeira vez que a gente ouviu falar de Hans Niemann e não causou uma boa impressão, uma boa primeira impressão, vamos falar assim, né? Agora... então essa é a linha do tempo para a maioria das pessoas. É claro que muita gente já conhece o Hans Niemann, muita gente acompanha, principalmente os jogadores, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu vou falar de forma geral, primeiro sobre essa linha do tempo mais macro, que a maioria das pessoas vivenciou, tá bom? Então vivenciou um Hans Niemann, um jogador diferente ali nas suas declarações e tudo mais. Ok, e aí chega a Sinquefield Cup 2022 e o Hans Niemann joga mais uma vez contra Magnus Carlsen, dessa vez uma partida pensada. Ele joga uma partida pensada. E começa muito bem o torneio, né? Com uma vitória contra a lenhador, uma Mediarov, se eu não me engano, um empate também muito importante. Vai jogar contra o Magnus Carlsen e ele vence aquela partida contra o Magnus Carlsen. Uma partida espetacular, uma partida maravilhosa. Fizemos a cobertura da partida aqui no canal. Partida sensacional, final, uma coisa linda, 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 linda. E ali o Hans Niemann termina com a vitória. Lembrando que o Magnus Carlsen fez uma abertura diferente ali, mas nós vamos falar lá. Primeiro vamos falar da linha do tempo, ok? Tá bom. E aí, o que acontece a partir desse momento? O mundo fica admirado, né? Magnus Carlsen, que está em busca dos seus 2.900 de rating, é derrubado pelo Hans Niemann, que nem era tão famoso assim até então. Ninguém sabia muita coisa sobre o Hans Niemann. E até aí tudo bem. Aonde que começa a polêmica, né? Aonde que começam as polêmicas? Na entrevista do Hans Niemann, ele começa falando, depois que ele venceu o Magnus Carlsen, foi entrevistado, e ele começa falando que foi um milagre. Ele checou aquela abertura que eles iriam jogar, que era uma variante rara, que ele checou naquela manhã aquela abertura, e que ele viu em detalhes aquela abertura em que o Magnus Carlsen havia jogado contra o Wesley So. Ele falou 2018, mas de fato eles jogaram aquela abertura em 2019. Mas uma variante diferente daquela. E ele falou que ele tinha analisado, aí o repórter perguntou, mas até aqui essa linha? Ele falou, e ainda mais longe, né? And even further, né? Ele falou, e ainda mais. Isso chamou também bastante atenção. Então esse é um ponto. E a polêmica começou a partir daí. A gente vai olhar quem é o Hans Niemann. E aí o Nakamura, o streamer, vem com a revelação. E aí acontece tudo isso de uma vez. O Nakamura vem com a revelação de que o Hans Niemann havia tido um passado de banimento no chess.com pelo uso de engine no xadrez online. E no mesmo dia, Magnus Carlsen anuncia sua retirada do torneio de Sinquefield Cup. Sem justificar nada. Ele apenas posta um tweet onde ele coloca o vídeo do Mourinho falando If I speak, I'm in big trouble.
se eu disser o que aconteceu, eu tô em grande problema, né? Levando a entender que tinha alguma coisa de muito errado acontecendo no torneio. Juntou com a declaração do Nakamura de que ele tinha usado engine no passado. Percebam que até agora ninguém acusou o Hans Niemann de nada, de usar engine, de nada. Mas começou toda essa polêmica. Por que o Carlsen saiu? Peraí, o Nakamura tá falando que ele usou engine. E aí a desconfiança surgiu naturalmente no mundo inteiro. Quem é o Hans Niemann? Como ele tá ganhando? Será que ele está se utilizando de engine ou de algum truque? Ou comprou preparo de abertura? Ou fez alguma coisa? O que ele tá fazendo? Ou será que não? Né? Ou será que ele simplesmente sabe jogar? E aí os holofotes foram pra cima de Hans Niemann. Na rodada seguinte tiveram que atrasar o início da rodada porque fizeram uma revista vigorosa ali no Hans Niemann, uma revista realmente muito caprichada, não acharam nada e ele joga contra a Alireza Firouzja e faz uma partida brilhante, brilhante contra a Alireza Firouzja, empate, termina em empate. Ele vai para um sacrifício ali muito rápido, um sacrifício extremamente profundo, jogado muito rapidamente. O Alireza disse que não estava sabendo nada do que estava acontecendo na partida. E o Hans Niemann, quando foi entrevistado, falou: eu fiz um lance psicológico. Eu fiz um lance psicológico porque eu sei que o Alireza Firouzja, ele não gosta de ser atacado e tudo mais, explicou lá. E quando o repórter perguntou de algumas variantes, ele se confundiu ali, ele se embananou, não conseguiu defender as variantes que ele havia calculado, inclusive foi para uma linha que perdia peça e tudo mais. Tudo isso chamou a atenção demais, esses fatos combinados, né? Esses fatos combinados. Acusações, não acusação, mas Nakamura levantando o passado do Hans Niemann, de certa forma acusando, né? Sem ser de forma direta, mas quando ele dá risada ali, pessoal, levando a entender, né? Ele não fez nenhuma acusação, mas levando a entender que tinha algo estranho na Nakamura. O Magnus Carlsen com aquela declaração e o Chess.com no dia seguinte bane, expulsa, sem nenhuma razão pública, bane Hans Niemann. E mais, o Chess.com fez uma declaração pública dizendo que, de forma privada, informou Hans Niemann por que ele estava sendo retirado do campeonato mundial online que ele ia jogar, tá? Então, tudo isso junto, a saída do Magnus Carlsen no mesmo dia, as insinuações e essas lembranças do Nakamura a respeito do passado dele de usar engine, e junto com isso o Chess.com retirando ele do campeonato mundial, tudo junto, tá? Então foi exatamente isso que aconteceu. E tem mais. Aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa que o Magnus Carlsen publicou. Não foi o Magnus Carlsen, foi o Play Magnus. A conta do Play Magnus no Instagram publicou. Pessoal, a conta do Play Magnus passa pelo aval do Magnus, né? Pelo menos acreditamos que sim. Nesse dia em que o Carlsen, então, afirma que vai sair... aliás, no dia seguinte que o Carlsen saiu, que o Hans Niemann foi retirado do Chess.com e começaram as retaliações e a queimação de filme pra cima do Hans Niemann, o Play Magnus publica isso daqui que ele imediatamente publicou e imediatamente retirou. Mas me mandaram, isso deu alguns minutos ali, me mandaram, eu fui direto na fonte, fui direto no Play Magnus, a foto que eu vou mostrar pra vocês, eu tirei do meu celular, tá? Aqui da conta do Magnus Carlsen. Ninguém me avisou, não. É certeza que foi publicado na conta do Play Magnus isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vê aqui uma charge que fala... como que você venceu, né, o campeão mundial Magnus Carlsen? E aí ele responde... Chess speaks for itself, o personagem. Pessoal, é uma alusão óbvia e direta a Hans Niemann, né? Não pode não ter a foto do Hans Niemann. Mas quem falou essa frase, Chess speaks for itself... foi Hans Niemann, então obviamente falando pra ele. E no terceiro quadrinho, e o que isso te custou? Pessoal, em inglês, cost é diferente do português, tá? O português fala, olha, custou muito, mas eu consegui, né? Tem essa relação de que às vezes até de esforço, né? No inglês, cost é custo mesmo, é prejuízo, tá? E o que isso te custou? E aí, o quadrinho final fala tudo, né? Tudo, ou seja, realmente um ataque, né, do grupo de Magnus Carlsen, dizendo o seguinte, como você venceu Magnus Carlsen? Chess speaks for itself, né? Ou seja, uma justificativa que não foi justificada, né? Uma justificativa que não foi justificada. E logo na sequência o que isso custou tudo, quer dizer, ele vai perder tudo, ele perdeu tudo nessa historinha, né? Então existe também essa questão que logo em seguida eles retiraram, tá? Então
Então tem esse histórico todo, essa é a polêmica, tá bom? E agora, Rafa, que elementos você traz aí pra gente a respeito disso? Então a primeira coisa que eu vou falar é sobre a minha trajetória nessa história toda. Rafael Leite, né? Como que eu enxerguei tudo isso desde o começo até agora, tá bom? E aí, e vou falar pra vocês que, na verdade, existe uma trajetória também em como eu enxergo tudo isso, principalmente porque o tempo vai passando. E principalmente porque Magnus Carlsen até agora não apresentou nada de concreto. Ele ficou em silêncio e até agora ele não trouxe nada, não trouxe nenhuma prova nem nada. Pessoal, sobre vazamento de abertura, essa foi uma teoria que colocaram muito, né? Pode ser que vazou estudo de abertura, preparo, né? E que o Hans Niemann, por isso que ele chamou de milagre, porque ele teve acesso aos estudos do Carlsen, teve acesso aos estudos do Firuges, então ele teve acesso ao estudo de todo mundo, né? Porque ele empatou com o Nepo, ele teve resultados incríveis, né? Então, pra mim, essa é a teoria mais furada de todas, tá? Na minha opinião, essa é a teoria mais furada de todas, né? Vazamento de preparo. Primeiro, para ter vazamento de preparo, você precisa ser um poderoso, né? Poderoso. Comprar um preparo do Carlsen, caramba, não sei quem é que poderia, né? Hoje em dia, comprar o preparo da equipe mais poderosa, do homem mais poderoso do xadrez no mundo, né? Você ter um poder maior do que o Carlsen para poder corromper a equipe dele, né? O que você vai oferecer para a equipe dele ou alguém da equipe para poder ter acesso aos estudos dele? E aí, com a mesma facilidade, você vai comprar o acesso ao estudo do Firuja ou do Nepo e de todo mundo, né? Para mim, isso daí é a pior hipótese que existe, tá? Essa daí vai por água abaixo, assim, na hora, tá? Essa eu não acredito mesmo. Agora, ou a gente está diante, né, de realmente nenhuma irregularidade, ou a gente está diante de uma tecnologia desconhecida, né? Aí a hipótese, né, que pode ser feita aí então, né? Será que ele estaria usando alguma tecnologia desconhecida? Vamos falar sobre isso. Como é que poderia ser essa tecnologia, né? Se a pessoa está usando cheat num xadrez presencial, também de blitz, né? Em partidas de blitz e tudo mais, como é que teria que ser essa tecnologia? Bom, vamos lá. Para a tecnologia funcionar, ela precisa de um input, ela processa e gera o output, tá? Ela precisa de uma entrada de dados, vai processar aquele dado e vai dar como resultado. Qual que é a entrada de dado? É o lance. A máquina precisa receber, ser informada que lance foi feito. E ela vai processar aquele lance e vai cuspir como resultado o lance sugerido ali da engine, tá? E como é que funciona essa interface aí para acontecer num jogador? Bom, para que ele não tenha que se comunicar com ninguém, porque essa hipótese de estar usando escuta, microescuta e tudo mais, não funciona também, porque aí essa pessoa, vamos lá, pessoal, vamos lá. Se ele tá usando cheat, não é só nesse torneio. Se ele tá usando cheat, ele tá fazendo isso nos últimos 2 anos para poder escalar o mundo todo, tá? Então nós não estamos falando de um vazamentinho de abertura e nem de um pontual. Ou ele tá usando cheat sempre nesses últimos 2 anos, ou ele não tá usando nada, tá? Essa é a minha opinião. Se ele tá usando cheat nesses últimos 2 anos, ele não pode ter um ajudante. Porque se ele tem um ajudante, primeiro, em Blitz não vai funcionar. Tá? Tem que estar dentro, tem que estar nele essa tecnologia, não fora, não vai funcionar, tá? O negócio do Igor Houses tinha que ir no banheiro, pegar lance, passar lance no celular e tal, isso aí não funciona, tá? Hoje em dia banheiro tem detecção, os torneios têm detecção, não vai mais acontecer isso. Agora, então ele teria que ter uma tecnologia onde ele não dependesse de um terceiro, por conta de comunicação, delay, essas coisas. A gente já viu que delay no torneio também não funcionou. Então, se é que existe um cheat, é algo onde ele vê o lance, de alguma forma o cérebro dele interpretar o que ele está vendo e passar para algum dispositivo que tem que estar dentro dele, do tipo um processador, um Raspberry Pi, algum processador. Então olha o esquema que tem que ter. E aí vai processar e de alguma forma passar isso para ele via vibração ou alguma coisa no canal auditivo, né? Então a gente está falando que ele teria que ter sido submetido a uma cirurgia, né? Para colocar um dispositivo dentro dele, teria que ter uma alta tecnologia ligada no cérebro, né? Para você passar o que você está vendo pro processador, para a máquina, né? Pro processador ali, ou seja, algo que até onde eu sei não está avançado, está avançando, né? Acho que hoje em dia você consegue algumas coisas que você está vendo, ligar alguma coisa no teu cérebro e mais ou menos trazer a imagem parecida, mas não é nítido ainda, né? Você tá vendo e já
trazendo um processamento aquilo que você está vendo, né? Essa tecnologia, até onde eu sei, ela serve para quadrado, para forma, círculo e tal. Não sei se existiria tecnologia hoje para o xadrez, né? Para um reconhecimento ali do xadrez, né? Talvez, mas teria que ser um algoritmo extremamente especializado. Então a gente estaria falando de uma cirurgia, de um aparelho conectado no cérebro, com um processador, que eu não sei como é que vai ser recarregado isso, né? E que vai se comunicar com ele também de alguma forma, né? Ou seja, a gente estaria falando de algo extremamente disruptivo e não acredito hoje que a gente teria tecnologia para isso, né? Por isso essa teoria é muito imaginária, né? Na minha opinião. Mas seria uma hipótese, né? Uma hipótese. Eu acho que se a coisa existe, a coisa tem que ser por aí, né? Não acho que é vazamentinho, não acho que compra de abertura ou auxílio com alguém, com microfone, essas coisas, porque isso daí não teve mudança nenhuma na performance de Hans Niemann quando colocaram delay de transmissão, por exemplo, e fizeram todo o escaneamento dele e não encontraram nada. Então, se existe alguma irregularidade, tem que ser alguma coisa realmente disruptiva, uma tecnologia que a gente não faz ideia. Então vamos lá, como é que eu encarei os fatos aí, essa história desde o começo? Pessoal, eu confesso que no começo eu tava bastante... com bastante estranheza em relação a tudo isso, né? Primeiro, a vitória contra o Magnus Carlsen, não, eu adoro quando venceu o Magnus Carlsen, Esipenko, Praggnanandhaa, Vincent Keimer, quando os jovens... Vincent Keimer não sei se ganhou do Carlsen, mas o Esipenko eu me lembro muito bem, o Praggnanandhaa também. Eu adoro, eu sou o primeiro a firuja, eu sou o primeiro a comemorar, né? Falou, a nova geração e tudo mais. Então, eu não tenho, isso eu não tive, tá? Essa dorzinha de fã de Carlsen, zero, tá? Quem me conhece sabe que eu tô falando a verdade. Então esse ponto não rolou, mas rolou assim, puxa, eu não conheço o Hans Niemann. Quem que é esse cara, né? Aí eu fui atrás, eu me lembrava que eu já tinha feito algum vídeo dele e fiz em março, realmente em março desse ano, quando ele jogou no Meltwater Champions Chess Tour, jogou contra o Carlsen, uma partida muito bacana e o Carlsen acabou vencendo ali, uma partida longa, difícil e tudo mais, e o Hans Niemann tinha ali 2.650 de rate. Não chamou muita atenção na época, né? Mas quando eu vi ele vencendo o Carlsen numa partida pensada, passando os 2.700 de rating, e aí o Nakamura com esse histórico de que ele tinha usado cheat, o Carlsen falando que vai sair do torneio, o Chess.com tirando ele do torneio, você falou, acabou. A turma tem prova, a turma tem certamente ali alguma questão muito bem comprovada de que tem algo muito errado acontecendo. Eu fiquei também alarmado, fiquei com uma bela pulga atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha, eu confesso que fiquei. É difícil não ficar. Ao mesmo tempo, a gente não faz acusações, né? Em nenhum momento eu fiz nenhuma acusação, nenhum tipo de julgamento, porque a gente tem que considerar sempre todas as possibilidades, todas, né? Pode ser que isso é a vida dele que tá lá, pode ser que não seja... E se ele for inocente, como é que vão ficar as pessoas que acusaram ele, né? E o estrago que elas fizeram, como é que elas vão reparar? É sempre isso que eu penso, né? Eu não posso fazer nenhum estrago, porque e se depois eu tiver errado, como é que eu vou reparar esse estrago, né? Então, em nenhum momento eu fiz nenhuma acusação, mas dentro de mim, de fato, ali existia uma coisa assim, eu quero ver mais, né? Tô de olho, né? Quero ver um pouco mais. E o tempo foi passando e eu fui atrás do crescimento de rating dele e vi que realmente foi algo que chama muita atenção, um crescimento muito rápido. Em 1 ano e meio, ele cresceu de 2.484 de rate para mais de 2.700. 2.700, agora tá beirando 2.700, tá um pouquinho abaixo de 2.700. 2.698 terminou, 2.700. Um crescimento muito rápido num curto espaço de tempo. Publiquei um vídeo a respeito disso e recebi muitos comentários muito legais, né? Muita gente colocando assim, Rafa, mas para pensar, teve pandemia. Ô Rafa, mas para pensar, o cara jogou 360 partidas em um ano, dá quase que uma partida por dia, feed de torneio, viajando o mundo todo. Aí eu comecei a olhar essas coisas, então esse tem sido o meu caminho, tá? Vou contando pra vocês o caminho que eu percorri. E eu comecei a ver os comentários de todos vocês, os que falavam que ele devia estar usando cheat, os que falavam que talvez não, olha por esse outro lado e tudo mais, eu comecei a ver, de fato...
ele jogou mais do que 360 partidas. Eu nunca vi alguém jogar tanta partida de xadrez. Realmente esse fato conta. E também o período de pandemia, quase 6, 7 meses ali que ele ficou sem jogar, mas certamente ele estava estudando, né, e estava se preparando. E junta com isso o fato de um silêncio absoluto de Magnus Carlsen. Quer dizer, ele sai do torneio, manda a bomba, faz umas provocações e não coloca nada, fica quieto. Eu comecei a falar com os meus amigos no WhatsApp, cada dia que passa eu tô mais pé da vida com esse Magnus Carlsen, cada dia que passa. Porque ele faz uma coisa dessa e não traz nada, Agora, Rafa, não é suspeito o fato dele não saber defender a entrevista, o fato dele falou errado na entrevista, o fato dele ter umas reações diferentes nas entrevistas, né? Ele fala o tal do Chess Speaks for Itself, tal, o fato desse crescimento muito rápido, não sei o que, tudo isso não é muito estranho? É estranho, não é? Não vamos dizer que não é. É estranho, talvez a gente esteja diante de uma personalidade diferente. Vamos lá, quais são as possibilidades aqui? Ou ele realmente é um cara socialmente diferente, né, no lidar com as coisas, deixou o repórter falando sozinho, fala umas frases assim, fala em milagre, né, tem uns pensamentos ali diferentes, e é um gênio, e talvez um dos maiores gênios da história, talvez ele seja um futuro campeão do mundo, ou talvez tenha alguma coisa mesmo de errado nessa história. Não se pode afirmar, tá? Mas é preciso percorrer um caminho para ter mais elementos. E eu fui buscar mais elementos. E eu vou contar para vocês esse caminho que eu percorri. Um caminho longo, que eu sugiro que quem quiser percorra também esse caminho para poder entender o que eu estou falando. Porque é um caminho longo, difícil, mas eu percorri. Se tem uma coisa que eu fiz nesses últimos dias, foi até a última gota ficar investigando essa história, tá? Por caminhos não explorados. Não fiquei vendo vídeo dos outros, fiquei buscando na raiz, eu sozinho comigo mesmo no meu computador, tá? E o que eu busquei? Vou contar o caminho para vocês, sugiro que façam. Primeiro, site da FIDE. Vamos dar uma olhada aqui. Muito bem, galera, no site da FIDE tem muita informação rica para quem tem olhos para ver, tá bom? Então eu sugiro que vocês olhem. E aqui vocês vão reparar algumas coisas. Isso também foram os próprios inscritos que me chamaram a atenção. Aqui a gente está no site, eu vou deixar o link para vocês. Tem bastante coisa. Uma das abinhas é essa aqui, ó, Rating Progress Chart, que é o progresso do rating aí do jogador, tá? E a gente percebe que realmente aqui aquele pontinho lá dos 2.484 até chegar nos 2.700 aí foi realmente um período muito curto aí de 1 ano e meio, tá? Agora, uma coisa que chama atenção também, que os outros inscritos falaram, olha o rating de blitz dele. O rating de blitz dele também cresceu por mais até, ó, 2.364 para 2.600 aqui, 300 pontos de rating, tá? Então é interessante observar isso daqui, é xadrez presencial, tá, galera? Xadrez presencial, não é online, tá? Então não é que ele cresceu só. Se você olhar o gráfico do Igor Houses, e não é brincadeira isso que eu tô falando, foi o grande mestre que usava engine no banheiro, não sei o que e tal, vocês vão reparar que ele só cresce no pensado e não no blitz, tá? Porque tem que ir pro banheiro, ver engine, não sei o que e tal, não dá, né? No presencial não dá pra usar engine no blitz. No online dá. A turma usa engine no blitz até no bullet, tá? Tem gente que pensa que não, até no ultra bullet. Tem gente que usa engine, tá bom? Tem engine hoje em dia que é só você ficar apertando pra direita no teclado. Pá, ele vai fazendo o melhor lance pra você, tá bom? Então, mas no presencial, né? Então isso aqui chama bem a atenção, né? Chama bem a atenção. Já conta a favor do Hans Niemann, tá? Conta a favor, na minha opinião. Segundo, essa aba aqui é muito bacana, ó. Results Statistics, tá? Aqui a gente tem estatísticas do jogador, quanto que ele vence de brancas, quanto que ele vence de negras. Eu comparei essas estatísticas com de outros jogadores da idade dele que estão se destacando. Gukesh, por exemplo. Pega esse mesmo site aqui do Gukesh e olha esses gráficos e você vai ver que são muito parecidos, indicando que não é uma anomalia em relação aos pontos fora da curva, tá? Porque Gukesh, Hans Niemann, partindo do pressuposto que não há cheat, Praggnanandhaa, esses caras são pontos fora da curva, né? Então, olhando para eles, o gráfico aqui do Hans Niemann é muito parecido. Para falar bem a verdade, o do Gukesh tem até mais vitórias, tem até uma proporção aqui maior. Percorram esse caminho, comparem os gráficos do Hans Niemann contra vários jogadores. Eu não vou fazer isso aqui no vídeo para não ficar longo, mas eu mesmo comparei o gráfico dele com mais de 10 jogadores da idade dele, tá bom? E olhei, não tem nada de errado
na proporção estatística, na quantidade, proporção de vitórias, empates e derrotas, nada disso, quando comparado com um super jogador. Não vai comparar comigo, né? Pega um super jogador ali, porque senão realmente vai ficar muito fora, tá? Mas faça esse exercício. Outra coisa também que vale a pena, e esse eu percorri, o caminho também é longo, é aqui, ó, Individual Calculations. Se você clicar aqui, vou dar uma dica para vocês, olha só. Desde aqui, ó, aqui pandemia parado, ó, no games, não jogou nada, tá? E aqui a gente tem o histórico desde que ele começou a carreira dele. Eu olhei tudo, desde que ele começou a carreira dele, quantas partidas ele jogava, contra quem ele jogava, contra quem ele ganhava, contra quem ele perdia, todas. Como é que você faz para ver? Você clica em qualquer um desses aqui, ó, available, por exemplo, vou pegar aqui final 2020, ó, quando ele voltou para os presenciais. Clica aqui em available, você vai abrir essa página aqui, ó, daquele mês. Tem tudo que ele jogou naquele mês. Então aqui esse torneio, ó, Fall 2020 Norm Invitational. Então aqui ele jogou todas essas partidas. Esse W aqui é o resultado, ó. Aqui ele ganhou 1, aqui ele empatou, aqui ele ganhou. Quando é meio empatou, né? Quando dá 0 é porque perdeu. E olha quem tava jogando aqui, Abhimanyu Mishra, né? Jogadores aqui mais novinhos, né? Jogadores do mundo todo, ó, o rating aqui dos jogadores, tem tudo aqui, tá? E você vai vendo, ó, aqui nesse torneio aqui ele foi super bem, ganhou 21 pontos de rating. Já nesse outro aqui, ó, anual Spice Cup Open, ele perdeu 14,50 de rating. Perdeu aqui, ó, ele ganhou a primeira partida, perdeu do Lenderman, perdeu aqui do Shen, jogador de 2085 de rating, perdeu aqui do Joshua Colas, perdeu do Aram Hakobian, tá? E por aí vai. Isso aqui, galera, é só um período, tá? Novembro de 2020, olha a quantidade de partida que ele jogou. Se você olhar todos esses quadrinhos aqui, você vai se surpreender com a quantidade de partida que esse menino jogou nesse último 1 ano e meio, galera. É surreal a quantidade de partidas que ele tem, e tem tanto vitórias quanto derrotas, tanto torneio que ganhou rating quanto torneio que perdeu rating, tá? Percorram esse caminho que é muito importante. E eu percorri ele inteiro. E mais um caminho que eu sugiro para vocês percorrerem, e esse é muito importante. Entrem no canal do YouTube dele. Façam isso, porque ele tem vídeo, galera. Ele tem vídeos aqui, ó, de 2 anos atrás, antes de tudo isso, tá? E você vai conhecer um pouco mais. Eu vi quase todos os vídeos do canal dele, eu maratonei aqui, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu realmente tô querendo ir atrás dessa história, né? Tô de olho nessa história. Não à toa, né? Uma das maiores polêmicas da história do xadrez. Então percorram. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre a personalidade do Hans Niemann. Vocês vão entender o jeito dele. Eu vou te falar um exemplo. Tem uma partida que ele ganha do Nakamura, mas ele dá um berro tão grande que só quem é muito apaixonado pelo xadrez e só pra quem o xadrez representa a vida inteira pra pessoa que pode dar um berro daquele. É um menino, galera, que fica postando tudo. Ah, outro caminho que eu fiz, tá? Sugiro que façam. Entra no Twitter dele também. Pega o caminho inteiro do Twitter. Vai vendo ele postando as comemorações, as conquistas, tudo que ele vai fazendo mês a mês, tá bom? De anos e anos e anos pra trás. Façam isso, eu percorri tudo. Façam também, tá bom? Então, galera, essa é a sugestão que eu dou. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Hans Niemann. E vou falar um pouco mais. Se vocês fizerem esse caminho que eu percorri, vocês podem até começar a gostar de Hans Niemann, dessa personalidade diferente dele. Ele é um cara diferente. Ele é um cara que de repente chegou para agregar no mundo do xadrez, chegou para confrontar essa geração atual, chegou para trazer alguma coisa diferente. Talvez não, galera. Talvez ele fique onde está. Agora, alguns pontos importantes agora relacionados a nós todos aqui, as nossas opiniões, né? Primeiro, não tenha medo, tá? Você não precisa ter a mesma opinião desde o começo até o final, né? Primeiro ponto é esse, né? Quando você assiste um filme, às vezes você tem ali os plot twists, revelações vão sendo feitas, o tempo vai passando e vai mostrando as coisas. Não tenha medo mas eu me posicionei lá atrás de uma maneira, eu ataquei ele, e agora talvez não, eu tô na dúvida se eu devo continuar atacando ou não. Não tenha medo disso, né? Acho que é natural essas mudanças, à medida que a gente vai tendo mais informação, à medida que o tempo vai passando, tá? Segundo ponto que eu acho,
Cuidado com preconceito, né? Aquela história assim, mas lá atrás ele roubava, ele usou engine, né? Não sei o que e tal. É verdade, galera, mas todo mundo pode mudar, né? Todo mundo pode mudar. Ele alegou que usou engine porque ele queria jogar contra os melhores do mundo, né? Então ele usou engine para crescer o rating e jogar contra os melhores do mundo. Tá errado, claramente tá errado fazer um negócio desse, né? Mas já passou, foi lá atrás. Hoje ele tá jogando contra os melhores do mundo. Esperamos que de forma honesta, né? E lícita, né? E de forma lícita. Conclusão final minha. Hans Niemann, uma pessoa que eu aprendi a admirar, aprendi a respeitar, né? Com o tempo. E posso estar errado, mas até que se prove o contrário, pra mim, ele é inocente. Eu prefiro estar errado e acreditar na inocência dele e depois me provarem que ele foi submetido a cirurgias e usa de uma tecnologia disruptiva e que realmente foi um grande, né, um grande escândalo do xadrez mundial. Eu prefiro ser surpreendido dessa forma do que viver todo dia desconfiando dele. Eu prefiro acreditar, né, na inocência dele, porque até agora, até que se prove o contrário, ninguém apresentou prova nenhuma. Então, pra mim, ele é inocente e pra mim ele é um cara ferrado. Eu sou fã dele agora. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Postem aí nos comentários as opiniões aí de vocês. Por favor, mantenham acima de tudo o respeito, tá bom? Entre vocês mesmo. É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!